Saudações, senhores e senhoras professoras. Este é mais um vídeo onde vamos resolver provas discursivas da Fundação Getúlio Vargas. Senhores, para nos ajudar, se inscrevam no nosso canal. Quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações. Um like aí embaixo também nos ajuda muito. Desejo a todos que tenham bons estudos. Prova discursiva de matemática caiu na banca FGV. A quantidade de calorias de um ovo cru dobra quando ele é frito ou preparado como omelete. Sabe-se que uma omelete simples feita com um ovo, 2 fatias de presunto e uma fatia de queijo possui 260 calorias. Uma omelete grande feita com 2 ovos, 3 fatias de presunto e 3 fatias de queijo possui 555 calorias. E que uma omelete super feita com 3 ovos, 6 fatias de presunto, com 5 fatias de queijo, possui 900 calorias. Determina a quantidade de calorias que o ovo cru possui. Lendo o problema, já apareceu na minha mente que isso aí é um sistema de equações com 3 variáveis. As variáveis quais são? São os ovos, o presunto e o queijo. Então, vamos montar o nosso sistema. Deixei em destaque ali, para não esquecermos que essa informação nós vamos precisar dela. A quantidade de calorias do ovo cru dobra quando ele é frito, que a pergunta dele é: determina a quantidade de calorias de um ovo cru. Né? Então, vamos montar. Vamos chamar de O, ovo, P de presunto e Q de queijo. Então, vamos ver o primeiro enunciado. Um ovo, 2 fatias de presunto e uma de queijo, 260 calorias. O mais 2P mais Q, igual a 260. 2 ovos, 3 fatias de presunto e 3 de queijo, 555 calorias. 2O mais 3P mais 2Q igual a 555. Depois nós temos o super, que é 3 ovos, 6 presuntos e 5 queijos igual a 900. Então, ficamos tendo 3O mais 6P mais 5Q igual a 900. Então, nós vamos resolver o sistema. Eu estou aqui observando, quando eu estava lendo, eu vi 2 é múltiplo de 6. 2 vezes 3 é 6. Se eu multiplicar, separar a primeira equação com a terceira, e multiplicar a primeira por menos 3, eu vou conseguir anular o O e o P. E vou conseguir descobrir o valor de Q. Então, vamos aplicar essa metodologia. Tá aí as 3 equações no início aí. Eu vou chamar de A, B e C, né? A primeira A, a segunda B, a terceira C. Vou tomar A e a C. Vou multiplicar a letra A por menos 3, a equação A, menos 3. Está ali de verdinho já no segundo sistema. Aí, o que vai acontecer? Vamos ter no final O vezes menos 3O, menos 6P, menos 3Q, igual a 260 vezes menos 3, menos 780. Agora, eu somo as duas. Eu somando, 3O com 3O, cortou. 6P com 6Q, cortou. Menos 3Q mais 5Q deu 2Q, menos 780 com 900, deu 120, 2Q, 120. Claro, não precisa nem fazer muita coisa, está ali de verde já no início, novamente, Q igual a 60. Se Q é 60, no lugar de Q eu escrevo 60, não é assim? Então, 2 ovo mais 2P mais 60 é igual a 260. 2 ovos mais 3P mais 3Q, que dá 180, é igual a 555. Então, eu vou somar dos ambos os lados 60 na primeira equação. Somar não, vou subtrair, né? Então, eu subtrair do lado esquerdo, ficamos tendo exatamente 0 mais 2P, cortou 60, igual a 260 vezes menos deu 200, menos 60 deu 200. A outra equação não aconteceu nada. Agora, eu percebi que eu tenho essa equação, 0 mais 2P igual a 200. Né? 0 não, minto. O mais 2P igual a 200. E 2O mais 3P igual a 275. Eu multiplico a primeira por menos 2 e vou ter
a seguinte equação: menos 2 ovos, menos 4 presunto, igual a menos 400, né? Multipliquei por menos 2. 2 ovos mais 3 presunto é igual a 375. Correta? Por que 375? Vamos voltar? Na segunda equação lá, eu tinha 2 ovos mais 3p mais 180, subtraí 180 dos ambos os lados, ficamos tendo 2 ovos mais 3p igual a 375. Fazendo a soma, eu tenho que menos P é igual a menos 125, porque menos 4P mais 3P é menos P, e menos 400 mais 375 é menos 25. Se eu multiplico ambos os lados por menos 1, eu tenho P igual a 25. Então, no lugar de P, eu vou escrever 25, né? Eu não tenho lá que 0 mais 2P é igual a 200. Então, 0 mais 2 vezes 25 mais 60 é igual a 260. Poderia ser feito isso também, ou então colocado na outra do 200, seria a mesma coisa. Então, eu tenho lá 0 mais 2 vezes 50, 225 dá 50, somado com 60 dá 110, é igual a 260. Eu subtraio 110 de cada lado, eu tenho 0, não, O, não confundo aquele O com 0, O, que é ovo, né, é igual a 150, ele frito, hein? Ele frito, presta atenção. Vamos agora continuar. Achamos que o O é o ovo, tem 150 calorias frito. E o que ele falou no enunciado? Ele falou no enunciado o quê? A quantidade de calorias de ovo cru dobra quando ele é frito. Como nós achamos que a quantidade do ovo frito de calorias é 150 calorias, o ovo cru tem a metade de 150, quanto que é? 75 calorias é o que o examinador da Banca Fundação Getúlio Vargas nos pediu, ok? Então, vamos agora para o nosso próximo exercício. Essa é uma função quadrática discursiva, também prova discursiva da FGV, sobre função quadrática. Vamos ler. Considere representados no plano cartesiano os gráficos da função f e g, ambas de R em R, tais que f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 2, e g de x menos x ao quadrado mais 6, seja os pontos A e B, respectivamente, interseções de uma reta da equação x igual a k, sendo x pertencente a R, com os gráficos de f e g. Bom, quando agora eu já observei, eu tenho duas funções, né? Tem as perguntas ali que eu vou ler, então eu já estou analisando o que eu estou vendo primeiro. É bom quando a gente vai fazer um exercício já ir pensando, para a gente já planejar a nossa solução. Eu observei que eu tenho uma equação de segundo grau completa, com a concavidade voltada para cima, porque o A dela é positivo, e tem uma outra equação do segundo grau, ou seja, função do segundo grau, onde o A é negativo, ela é incompleta, ela tem a concavidade voltada para baixo. E eu já vi que o C é 6, então eu sei que ela toca o eixo dos Y no X igual a 0 e Y igual a 6. Raciocinado isso, vamos ver as perguntas? Para que intervalo de valor de K o ponto A posiciona-se no plano abaixo do ponto B? Então, ali eu já imaginei, eu tenho uma reta com ponto A e um ponto B, né? Ponto A abaixo de B, ponto A e ponto B. E ele está perguntando qual o intervalo, né, entre as funções. Então, qual o intervalo que essa reta vai andar para a direita ou para a esquerda? Vamos calcular isso. Considerando K a variação exclusivamente o intervalo de valores em que o ponto A posiciona no plano abaixo do ponto B, calcule a maior distância possível entre esses dois pontos. Então, nós vamos tentar calcular, dentro do plano, ele andando para a direita ou para a esquerda, a maior distância entre eles, que eles podem alcançar. Aí já é coisa que a gente vai usar, aquela situação de máximo e mínimo, né? E agora nós temos a letra C, que está perguntando, seja M o ponto médio dos vértices do gráfico. Os vértices das funções, né? Menos delta sobre 4A e menos B sobre 2A. Ou o contrário. Aí nós temos também, ele falou, de N, o ponto médio entre as interseções do gráfico. Muito bem, então nós vamos calcular isso no momento possível. Eu quero saber a distância entre ponto M e N. Então vamos dar andamento à solução do nosso exercício. Então agora nós vamos lá, né? Está aqui considerado representado no plano cartesiano as funções do enunciado aí, a letra A.
para que intervalos valor de K, o ponto A posicione-se no plano abaixo de B. Então, vamos analisar o gráfico. Vamos começar a desenhar o gráfico? Peguei e tracei o eixo do X, o eixo dos Y. Dali já tracei aquela curva de f de x, que está em vermelho, ela vai ser mais ou menos isso aí. Essa posição aqui, uma curva voltada para cima. E temos aí a concavidade voltada para baixo, que é a g de x, está em amarelo. Ali existe uma interseção entre as duas funções. Eu até marquei o 6 ali, que é o ponto do vértice da g de x. E vamos traçar agora, que está do lado direito aí agora, a nossa reta x igual a k, onde ela faz interseção com a função de f de x no ponto A e com a g de x no ponto B. A gente sempre falando que A está abaixo de B. Nas suas interseções, nós temos o x' e o x duas linhas, x igual a k. Então, tudo que foi falado na função, no exercício, nós colocamos no gráfico. Agora, ele quer saber qual que é o valor, o intervalo que essa reta pode percorrer, que ela pode andar tanto para o lado de x' como para o x duas linhas. Nós temos que descobrir, então, o que foi pedido é o x' e o x duas linhas. O x duas linhas vai ser, como eles pertencem às duas retas, às duas curvas, tanto a f de x como a g de x, nós vamos descobrir através da função da interseção entre eles. Então, se eu fizer a interseção de f de x com g de x, eu vou encontrar o f' de x, o x' e o x duas linhas. E como é que eu faço a interseção? Eu vou pegar a f de x e igualar a g de x, que aí nós vamos ter a função que nos dá a interseção. É isso que nós vamos fazer agora, tá aí os gráficos que nós construímos, né? Então, nós temos x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a menos x ao quadrado mais 6. X ao quadrado mais x ao quadrado. O que é que aconteceu ali? Eu estou somando x ao quadrado e subtraindo 6, somando x ao quadrado menos 6 de ambos os lados. Aí ficou igual a zero. Ficou x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2x mais 2 menos 6 igual a zero. Somando os termos semelhantes, 2x ao quadrado menos 2x menos 4 igual a zero. Simplificando essa função, x ao quadrado menos x menos 2. Resolvendo esse sistema, essa equação do segundo grau, correto? Resolvendo essa equação do segundo grau, a gente vai achar x' menos 1 e x duas linhas igual a 2. Né? Equação do segundo grau, nós, professores aqui, não vamos perder tempo em eu resolver para os senhores, né? Então, tá lá. Só pode resolver por Bhaskara, soma e produto, né? Fique à vontade. Então, nós achamos que o intervalo é x' menos 1 e x' de 1 a 2. Então, é isso aí que está no gráfico, que x' vale 1, menos 1 e o x' vale 2. Ou seja, a solução é x pertence a E, tal que x maior que menos 1 ou x menor que 2. Bacana? Resolvemos agora a letra A. Vamos partir para a letra B? Está aí o mesmo enunciado, né, falando das nossas funções, e vamos resolver a letra B. Considerando K, a variação, né, variando exclusivamente no intervalo dos valores entre o ponto A e o B, no plano abaixo do ponto B, calcule a maior distância possível entre esses dois pontos. Olha, a maior distância possível entre esses dois pontos é o seguinte, vocês podem observar, olha a caneta aqui e meu dedo. Se eu aproximar a reta x igual a k, para o lado de x duas linhas, o que vai acontecer? Ele vai só diminuindo. Se eu afastar, ele vai aumentando. E vai chegar um ponto ali que ele vai ter um ponto máximo. A distância entre A e B com a aproximação da reta x igual a k no ponto x' ou x duas linhas. Ele vai aproximar, diminuindo ou não. Então, tendo essa ideia, eu já sei que ele vai ter a altura máxima, né? Calculo a maior distância possível. É quando a altura máxima for y igual a menos delta sobre 4a, que é o máximo de uma função, né? Correto? E aí nós vamos achar o y, que é um mínimo também, que aí nós vamos ter já o ponto do vértice, aonde ele vai ter a altura máxima. Vai ser naquele lugar ali. Então vamos calcular isso, né? Agora vamos descobrir quem é quem nessa história. Muito bem. Eu vou dar um exemplo antes de eu falar,
Eu quero saber o seguinte, eu preciso saber, eu não sei quanto que vale o B, as coordenadas de B, nem as coordenadas de A. Então, eu preciso saber, calcular o seguinte, vamos imaginar que B vale 5 e A vale 2. A reta é uma reta paralela onde nós temos o y é zero, né? E x é o valor de k, né? X igual a k. Bacana, isso não é problema. Mas ali agora nós temos o seguinte, na função, nós temos um valor de x e um valor de y, né? Então, isso aí nós vamos calcular. Agora, que coordenada que é? Na reta, o ponto A vai ser x igual a k, não é isso? E y, o valor de y vai ser tirado na função, que é onde está a interseção dela ali, com a função f de x. Então, vamos falar assim, na função f de x, então, o ponto A é x é igual a k2 menos 2k mais x. O ponto y é igual a p de k. É exatamente onde está tocando o ponto A, está tocando na função f de x. E o ponto G? O ponto G vai ser, o x continua sendo k, mas o y no ponto G é da função menos x ao quadrado mais 6. Bacana? Então, aí o que eu estou falando para vocês? Suponha-se que lá B vale 5 e A vale 2. Aquela distância ali entre o ponto B e o ponto A não vai ser o y de B menos o y de A? Concordaram comigo aí, né? Que vai ser 3, né? Não é assim que a gente faz? Está de 0 a 5, ou está de 0 a 2. A distância vai ser o y de B menos o y de A. Bacana? Então, a gente vai aplicar. Nós temos o y de B, que é menos x2 mais 6, menos o y de A. Então, vamos fazer essa continha. Então, vamos agora fazer isso aí. Temos g de x. Então, g de x é o ponto, já achamos lá, né? K menos K, e fizemos tudo isso, né? Com P, Y é P de K. Já esclarecemos isso. Então, vamos fazer aqui, agora já embaixo, né? A distância AB, Y de B menos Y de A. Então, vamos fazer isso, né? A distância AB é menos K ao quadrado mais 6, menos K, entre parênteses, K2 menos 2K mais 2. Multiplicando ali o sinal, né? Que a gente tem que fazer isso. Distância AB é menos K ao quadrado mais 6 menos K ao quadrado mais 2K menos 2. Somando os termos semelhantes, eu tenho menos 2K ao quadrado mais 2K mais 4. Muito bem. A distância, a função distância f de AB é menos 2K ao quadrado mais 2K mais 4. Então, agora, quando é que essa distância vai ser maior? Porque essa aí é a função da distância. Quando que ela vai ser maior? Ela vai ser maior no y do vértice. O y é menos delta sobre 4a. Calculando o delta ali, nós temos 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 4, vai dar 32 mais 4, que é igual a 36. Aí nós temos menos delta sobre menos 4a. Então, o a não é menos 2, vai dar menos 8, sobre menos por menos dá mais, 36 por 8, simplificando, vai ser 9 sobre 2. É o ponto de máximo. E o x do vértice, basta a gente calcular menos b sobre 2a, que a gente vai usar exatamente o ponto que ela é de máximo, né? Menos b sobre 2a é menos 2 sobre 4, que é igual a meio, né? Lembrando vocês que x está entre o intervalo de menos 1 e 2. Bacana? Então, o ponto de máximo dessa função, que a função vai ter, é exatamente 9 sobre 2. E embaixo, o ponto de mínimo é meio. Então, quando estiver no ponto de meio, x meio e y 9 meios, ou seja, 0,5 e 4,5, é onde a gente vai ter a distância máxima aí. Bacaninha? Beleza. Aí está resolvido a questão de letra B. Vamos partir para C? Seja M o ponto médio entre os vértices do gráfico F e G, e N o ponto médio entre a interseção dos gráficos de F e G. Calcule a distância entre M e N. Então, vamos calcular primeiro, né? Nós temos a função
a primeira função, f de x, x2 menos 2x mais 1. Então, nós vamos calcular ali agora os vértices, que ele pediu a distância entre os vértices. Da f de g não tem nem que calcular, né? Nós já sabemos que é 0 e 6. O próprio gráfico fala x é 0 e y 6. Está em cima do eixo do y, né? Aí vamos calcular o vértice da primeira função. O vértice da primeira função é de x2 menos 2x, é menos b sobre 2a o valor de x, menos b vai ficar menos 2 sobre 2a, que é 1, vai ficar 2 sobre 2, que é igual a 1. O delta dele é menos 4, então eu vou ter y igual a menos delta, que é menos 4 sobre menos 4a. A é 1, então ficou menos 4 sobre menos 4, vai dar igual a 1. Beleza? Porque o delta deu menos 4, menos delta vai dar mais 4. Bacana? Não importa se o delta deu menos 4, isso aí é o departamento, tá? Muito bem, achamos o vértice da primeira função e o da segunda. Como é que a gente calcula o ponto médio dessa aí? Que perguntou a distância entre os pontos médios dos vértices. Então, nós sabemos que é somar o x de um com o x do outro, dividir por 2. x1 mais x2 dá 0 mais 1 sobre 2, meio. E o y1 mais o y2, que é 1 mais 6 sobre 2, deu 7,5. Então, nós temos as coordenadas do vértice, o ponto médio dos dois vértices, né? Meio e 7,5. Bacana? Vamos calcular agora o ponto médio de x' e x2', que é as interseções, né? Ponto médio das interseções. O x' de a linha já sabemos que é menos 1 e 2. Nós temos que saber o valor de y deles e calcular o ponto médio dessa distância ali. Então, vamos fazer isso? Agora, então, vamos calcular o ponto médio das interseções. Mas eu não sei todas as interseções como é que é. Então, eu tenho lá menos x ao quadrado mais 6. Nele eu vou colocar menos 1, porque aí eu vou saber quanto que vale o y ali naquele ponto. Então, x igual a menos 1, eu tenho menos 1 ao quadrado mais 6. Vai dar menos 1 mais 6, que é igual a 5. Então, tem um ponto menos 1 e 5. E o outro, x ao quadrado, menos 2x mais 2. Vou substituir x igual a 2. Poderia ter feito na primeira? Poderia. A gente pode escolher qualquer uma. Para achar a interseção ali não seria problema, né? Vai ser 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, mais 4. 2 ao quadrado dá 4, menos 4 dá 0, sobrou 2. Então, ali o ponto é 2 e 2. Fazendo um ponto médio, eu tenho, somando os 2x, é menos 1 mais 2 sobre 2, que é igual a meio. Os y, somando os y, é 5 mais 2 sobre 2, que é igual a 7 meios. Olha que coincidência! O valor do ponto médio de n como de m é o mesmo. O que quer dizer isso, senhores? Isso quer dizer que se o ponto médio de dois pontos é o mesmo valor, eles se encontram, essas duas retas se encontram nos seus respectivos pontos médios. Como é que é assim? Vamos ver aqui no gráfico. Então, resolvendo a conclusão que nós acabamos de dizer, os pontos médios de M e N são iguais, então distância MN é igual a zero porque se encontram nos seus respectivos pontos médios. Lá no gráfico ali para vocês verem, ó, eu uni o ponto médio das interseções e o ponto médio dos vértices, né, que é o que ele pediu, e está ali, cruzou exatamente no ponto meio e 7 meios. Bacaninha? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dê um like aí que ajuda, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.